E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. E é isso. Senhoras e senhores, uma ótima tarde para todos vocês. Estamos ao vivo nessa tarde de quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Uma ótima tarde para você que está conosco no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no R+. Se chegou até o YouTube, já chega se inscrevendo no canal, dando um like no vídeo de hoje. Se quiser, pega o link, bota no grupo. Esse é o Girão de Placa que vai atualizar o noticiário esportivo desta quinta-feira, com personalidades importantes, como a Isabela Pagliari, falando conosco ao vivo, direto de Paris. Tudo bem, Isa? Oi, gente, tudo ótimo, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja em casa. Em casa, sim, senhora. Como está outro convidado ilustre? Diretamente de Manchester. É bonito, hein? Fred Caldeira, esse lorde. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo. Muito bem acompanhado, né, Luizinho? Um abraço para vocês. É isso, Fred Caldeira. E não menos importante, essa figura que é ímpar no jornalismo e na música popular brasileira. Vocês verão. Em São Paulo, na grande São Paulo, Vitor Lopes. Tudo bem? Tudo bem, Luizinho. Um Eu não abraço sei, para não você, conheço nada de outros São Paulo, integrantes por isso também. que eu falei grande São Paulo. Eu não conheço Na nada. verdade é o grande ABC, São Caetano do Sul. Tá bom. Então, Vai tá ABC tudo em casa. Paulista. É isso, Luizinho. Um abraço para todo Então, mundo. de novo, não menos importante, essa figura ímpar do jornalismo e da música popular brasileira. Vocês verão ao longo do programa, diretamente do ABC Paulista. Ai, Vitor Lopes! Muito obrigado, Luizinho. Um abraço para você, para o Fred, para a Isa e vamos para mais um girão. Vamos embora. Vamos nessa. Olha, a galera chegou, pode curtir, se inscrever aqui no canal, já pode mandar as mensagens que quiser. Se tiver um nick que não seja uma sacanagem com o apresentador, eu agradeço, porque não estamos aqui para isso, estamos aqui para outra coisa, para trazer notícias, entretenimento. E a gente vai começar o programa de hoje falando do futebol paulista com o Vitor Lopes, falando sobre o São Paulo, que tinha um problema caso o futebol continuasse, porque o seu goleiro estava machucado, o Thiago Volpi, né, Vitor Lopes? Pois é, eu não sei se a gente pode colocar, Luizinho, como boa notícia para o torcedor de São Paulo, mas a gente começa falando boa notícia para o torcedor de São Paulo. Um dos principais jogadores, muito querido pelo torcedor do Tricolor Paulista, o goleiro Thiago Volpi está quase 100% com relação a uma fratura que ele teve na mão direita, né? A expectativa é que ele fique 100% dentro de 2 semanas. Para lembrar o torcedor do São Paulo, né? Certamente não esqueceu, ele fraturou a mão no dia 11 de março, no jogo contra a LDU pela Libertadores, ou seja, há quase um mês. E ele acabou perdendo apenas o jogo contra o Santos, o último antes da paralisação. Enfim, ontem ele participou de uma live com o Reinaldo, não o lateral, mas sim o ex-atacante. Ele, claro, contou um pouco como é que está sendo esse período de quarentena, sem o futebol, e falou também sobre o avanço desse tratamento, dessa fratura, né, que ele teve na mão direita. Ele estava utilizando uma tala, e disse que ontem mesmo já tirou, que não tem mais a necessidade de usar mais essa tala, né? O prazo dado pelos médicos do São Paulo para a recuperação completa era de 6 semanas, já foram 4. Aí o torcedor fala, pô, notícia boa, por quê? O campeonato vai voltar? Não sei. Mas o fato é que o São Paulo deu férias aos seus atletas até o dia 21 desse mês, né? E como a situação vai estar até lá? De fato, também não posso dizer, não sei. Mas caso seja normalizada essa situação toda, caso os jogadores voltem a treinar, dá para dizer que o Thiago Volpi já vai estar em processo final da sua recuperação. Então, a gente tenta enxergar pelo lado positivo. É uma boa notícia. Numa dessa, Luizinho, volta tudo, volta os campeonatos e tudo mais, e o cara já fica à disposição do técnico Fernando Diniz. Mas não dá para a gente cravar se vai voltar ou não. Mas, de fato, é uma notícia muito boa. E sem dúvida nenhuma a gente vai ter nessa volta, como a gente diz, né? Essa possibilidade dos jogadores que estavam machucados voltarem também em condição física ideal, né? Então, eu não sei se você falou alguma coisa diferente do mês de março, mas a gente está no mês de abril. Não sei se você falou alguma coisa diferente disso. Só me falaram assim, ó, avisa pro Vitor que a gente está em abril. Você falou alguma coisa diferente disso, Vitor? Não sabe, né? Nem que você falou. Não. É que a lesão aconteceu no dia 11 de março.
E eu coloquei dia 21 desse mês, que os atletas ficam de férias, só que eu falei desse mês de março, mas mês de abril. Então, Tá bom. até o dia 21, senão ia ser Nossa, muito tempo, né? Quase um ano de férias, né, O Luiz? povo tá prestando muita atenção. Gostei Você de vê, ver. cara? Você vê, porque senão, Audiência assim, amada. senão é férias pra trás, não tem como tirar. Não tem como. Aliás, tem boas séries aí que eu já venho recomendando de volta no tempo, hein? A minha recomendação dessa semana foi Dark. Pra quem gosta de coisa de Muito viagem bom. no tempo, é complexa. É complexa. Vai necessitar Mas de tem que atenção. assistir com mapa, né? Vai necessitar de atenção. Porém, é uma série super gostosinha, bem legal. Fred Caldeira, a gente vem conversando nos últimos dias sobre como a Inglaterra ainda está tentando se acertar em relação a salários, né? Corte de salário em jogadores, coisa que várias outras ligas já se anteciparam, ou seja numa decisão coletiva ou em decisão individual dos clubes. A Inglaterra ainda parece engatinhar nessa direção, né? Nada decidido em relação ao corte de salários. Havia uma tentativa, Luiz, até o fim de semana passado, de tratar isso de forma coletiva com o sindicato dos atletas profissionais. Na sexta-feira passada, a Premier League soltou um comunicado sugerindo aos clubes da Premier que cortasse 30% dos salários dos jogadores. No dia seguinte, o sindicato respondeu falando, beleza, vamos cortar, mas cortar para quê? Para onde vai esse dinheiro? Então não teve acordo. Quando não há acordo em conjunto, eles começam a tentar o acordo de forma individual. E é por isso que a gente tem hoje o primeiro anúncio de um clube da Premier League cortando salários. É o Southampton. O Southampton, para quem não é tão familiarizado com o time atual, há pouco tempo jogava lá Sadio Mané, Van Dijk, Pochettino era treinador do Southampton antes do Tottenham, enfim. É um time com uma relevância muito grande, pelo menos em termos de talentos individuais, no recorte recente da Premier League, e agora anunciam um corte de salários não só para os jogadores, mas para a comissão técnica e os diretores do clube. Todos eles sofrerão um corte de um número não divulgado. Southampton preferiu omitir a porcentagem desse corte, só sabemos que cortará. Os salários que serão cortados serão dos meses de abril, maio e junho. Só que todos os outros funcionários, ou seja, a fatia de quem recebe um salário muito menor, mas é um número muito maior de pessoas, o pessoal da limpeza, o cara que corta a grama, o cara que ajeita a luz, enfim, todo mundo continua com os salários pagos de maneira integral, pelo menos até o fim de junho. Então, o Southampton, por exemplo, vai na contramão do Tottenham, que é um clube muito mais rico, mas que preferiu cortar dos funcionários da base da pirâmide da folha salarial para conservar o dos jogadores da comissão técnica. Então, o Southampton faz esse anúncio com, evidentemente, um acordo com os jogadores. Até onde a gente sabe, o comunicado diz que não foi forçado, e sim em comum acordo entre todos os envolvidos, Luiz. E que legal que preservou, como você falou, a base da pirâmide dentro do organograma do Southampton, né? Que bom que eles conseguiram preservar. Até porque, para os jogadores que se perguntam, às vezes, para onde que vai esse valor que eu vou deixar de receber? Muito provavelmente para pagar exatamente esses outros funcionários do clube que recebem muito e muito menos. Agora, Isa, se a gente for falar da FIFA, e é o que a gente vai falar agora, o presidente se manifestou em que sentido sobre a volta do futebol? Pois é, Infantino falou em bate-papo com o Ronaldo Fenômeno em live, uma live bem pesada, viu? Figo participou, Roberto Carlos, foi ontem. O Beckham, foi uma live incrível do Ronaldo, falou em vários idiomas, e o mais interessante, no ponto de vista, foi justamente com o presidente da FIFA. E ele vai muito na contramão da UEFA, por exemplo, que está ainda desenhando um cenário de poder disputar a Champions ainda, em meio a essa guerra sanitária que a gente vive. Ele foi mais lúcido, ele disse o seguinte: a saúde em primeiro lugar, se há risco, não se joga. A situação é séria, vamos reiniciar quando puder iniciar. Não vale a pena ficar arriscando a vida das pessoas por um jogo de futebol, a gente vai jogar quando a gente puder. E aí ele fala que não deve fazer pressão, tem que entender a situação e preparar todo o cenário. Porque quando o governo der o ok, aí beleza, todo mundo está pronto. Eu achei bem interessante o que ele disse, porque é mais real, né, Luizinho? Tem muita gente ainda desenhando os cenários, o pessoal aqui na França, por exemplo, imaginando uma possibilidade de voltar a disputar com portões fechados, mas enquanto não tiver controlada essa crise, é meio utópico falar que o futebol pode voltar, né? Agora,
se a gente for pensar do lado político também, que cada declaração de um presidente da FIFA, da UEFA, tem essa carga política muito forte, a FIFA não tem nenhuma competição, a não ser as eliminatórias, né, que obviamente são muito importantes, mas que você tem datas mais espaçadas, você não tem essa urgência de fazer as eliminatórias agora, porque a Copa é só no final de 2022. Então, você tem espaço, tempo para manejar suas datas. As federações locais e o UEFA tem um prazo muito mais curto, uma urgência muito maior. Estou com o Infantino. Obviamente, só poderemos ter jogo quando tivermos segurança. Mas eu entendo também, vejo um pouquinho desse jogo de bastidores. Se tivesse Copa do Mundo esse ano e tivesse sido anulado, exatamente, qual seria o discurso dele, né? É isso, mas é bem por aí, é isso que eu fico pensando. Mas acho legítimo que ele se posicione dessa forma, até porque, na minha visão, no meu entendimento, é o posicionamento correto. Podem existir, obviamente, opiniões diversas. Ô, Vitor Lopes, vamos voltar a falar do futebol brasileiro e novamente do futebol paulista, porque, e a gente falou sobre isso essa última semana, se teve um time que saiu para esse intervalo, essa pausa por conta do coronavírus com muita pressão, esse time foi o Corinthians. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho dos bastidores desse Corinthians e dessa panela de pressão em que está inserido o Thiago Nunes. Pois é, Luizinho, as coisas elas não estavam bem, né? Não que agora as coisas estejam bem, né? Mas sem jogo, o torcedor ele fica um pouco mais distante, isso é verdade, né? E o Corinthians que foi eliminado na pré-Libertadores, no Paulista corre o risco muito alto, inclusive, de não se classificar para o mata-mata, não depende só de si. Tudo isso acabou gerando protestos por parte das torcidas organizadas do Corinthians, e o Thiago Nunes, técnico do Timão, ele recentemente deu uma entrevista ao Band Esportes, dizendo que entende o torcedor, que o torcedor está no direito de protestar, de fato, mas que nessa história toda, ele entende, ele acredita que também possa existir um interesse político, né? No Corinthians, vale a gente lembrar, teremos eleição em novembro, já era para ter acontecido por conta do coronavírus, foi agendada para novembro. Pois bem, essa declaração do Thiago Nunes de que pode existir um interesse político nessas questões todas envolvendo os protestos, ela foi respondida pelo líder da oposição, né, do Felipe Isabella, né, que é da chapa Corinthians Grande. Quando eu digo oposição, claro, que faz a oposição à gestão do André Sanches, que é o atual presidente, né? E a gente sabe que em um ano de eleição, onde a política se movimenta bastante, os resultados interessam mais do que nunca. E o ano começou horrível para o Corinthians, né, onde o time tem a questão financeira completamente negativa, contratou nomes fortes, né? Tem o Luan, o próprio Thiago Nunes, né? Que talvez foi o mais importante, que até agora conseguiu fazer o time jogar, né? De fato, não está mostrando resultado, não está mostrando desempenho. E o Felipe Isabella, ele disse que não falou nada. De fato, não existe nenhuma pressão política, que pode até, inclusive, ser por parte política da própria gestão do André Sanches, né? Se o Thiago Nunes falou aquilo. Então, de fato, começa esse joguinho, né? Então, o Thiago Nunes, como eu vinha dizendo, né, ele não conseguiu fazer esse time jogar. E para a oposição, né, que embora mesmo ele tenha dito que não falou nada, que não existe nenhuma pressão, a situação é positiva se tratando de eleição. Porque o torcedor está de saco cheio, pedindo a saída do André Sanches, pedindo a saída também de todos os membros da atual diretoria. Financeiramente, o Corinthians muito mal, com um conselheiro, inclusive, dizendo que as contas de 2019 têm que ser reprovadas, né? Disse que não dá para ter, aqui eu peguei o número, 20 milhões de dívidas todo mês. O déficit do Corinthians, previsto para 2019, é de 170 milhões. O Corinthians tem uma arena para pagar, tem mais 400 milhões, com um time que não está bem dentro das quatro linhas. Prato cheio, obviamente, para a oposição, Luizinho. Isso é oposição, a oposição é muita coisa, não é uma pessoa só que faz oposição. São várias frentes que fazem oposição, certamente, ao André Sanches. E mais, se a oposição não está fazendo pressão, isso não significa que o Thiago Nunes não esteja passando por pressão, porque certamente com os resultados que ele vinha atingindo, em muitas vezes também o desempenho, é pressão de tudo quanto é lado. Ainda mais no Corinthians, que vem de anos vitoriosos, de uma solidez muito grande. Essa transição, se não chegar ao resultado, ela vai ser mais conturbada. Só que a gente já começa a perceber mesmo em campo um time diferente daquilo que era o Corinthians anteriormente. Ô, Luizinho. Oi.
Só para completar com relação ao Thiago Nunes, né? Eu acompanhei muito o Corinthians nesse início de ano, né? Mesmo tendo um aproveitamento muito ruim, inclusive um dos piores começos da história do Corinthians no Campeonato Paulista, se a gente for pegar nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, a diretoria sempre bancou o treinador, a questão da filosofia de jogo, a implantação de um novo DNA, portanto, a minha opinião, tá? Claro que a gente não sabe se o Paulistão vai voltar, mas imagino que mesmo com uma não classificação para o mata-mata, o Thiago Nunes ainda continua no comando do Corinthians. É muita pressão? Existe muita pressão. Mas eu acho que o Corinthians, mesmo não classificando, o Thiago Nunes ele será mantido. Então, a minha opinião, pelo que eu vejo e pelo que a gente entende também dos bastidores do Corinthians, e até nas conversas que a gente tem, né, com a diretoria do Corinthians, que às vezes abre espaço para conversar com a imprensa. Então, eu acho que para o torcedor ter essa noção também, minha opinião, minha visão. O Thiago Nunes, mesmo com a não classificação, se o Campeonato Paulista voltar, continua no Corinthians. E aí nesse aspecto, não que a paralisação tenha algum sentido benéfico, mas sim, no caso especial do Corinthians, você não ter essa sequência de resultados negativos, mais uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, uma queda antes da fase mata-mata, obviamente dá uma diminuída, né, na pressão que seria em cima do Thiago Nunes se fosse tudo em uma sequência só. Mas, de qualquer jeito, a temporada ainda é muito longa. Tô contigo, acho que ele fica e acho que vai ser a decisão certa se ficar. Sim. Fred, vamos falar de outro gigante aí na Inglaterra, agora o Manchester United, porque cada clube está se movimentando, como a gente falou, numa questão mais individual para resolver salários, e cada clube também está se movimentando para contribuir com todo o sistema britânico nesse período de muita crise, né? O que está fazendo o United? Pois é, um anúncio muito bacana e muito bem recebido pela comunidade, não só daqui de Manchester, mas enfim, por todo mundo aqui do Reino Unido. É um pacote de medidas focado justamente na ajuda a talvez a ponta da sociedade que esteja mais sobrecarregada nesse momento, que é o sistema público de saúde aqui do Reino Unido. Uma série de medidas, tá? Vou listar algumas delas aqui. Um empréstimo de uma frota de veículos para 2 hospitais aqui de Manchester, enfim, para esse vai e vem de pacientes, além de outros 16 carros que ficam à espera de um aumento de demanda que deve vir, lembrando que o Reino Unido, assim como o Brasil, está no crescimento da curva de casos, então essa demanda ela tende a aumentar nos próximos dias e semanas. Doação de equipamentos médicos e itens de proteção a um 3º hospital, 3.500 brindes do clube para os profissionais de limpeza e administrativos desses hospitais, enfim, um clube de futebol tentando fazer o que pode, né? E certamente muitos desses profissionais são torcedores do Manchester United. E também tem um incentivo, eu acho que essa é a parte mais bacana, Luizinho, um incentivo aos próprios funcionários do Manchester United a fazerem um trabalho voluntário no NHS, que é o Sistema Público de Saúde aqui. Quem fizer esse trabalho voluntário, mesmo que seja no horário de trabalho normal para o United, vai receber o salário integral. Então é como se o United estivesse pagando os próprios funcionários para trabalharem para o sistema de saúde aqui da Inglaterra. E a gente tem nesse comunicado aspas de ninguém mais, ninguém menos do que Sir Alex Ferguson, se não o principal, um dos principais treinadores da história desse Manchester United, porque por maior que o Ferguson seja, a história do United também é rica demais, né? Então é difícil a gente... O Matt Busby ali... Mas o bom velhinho é o bom velhinho, tá? Bom velhinho é o bom velhinho. Abre aspas para o bom velhinho, dizendo que está maravilhado com o reconhecimento dado ao sistema público de saúde, e ele observa, sistema esse que salvou a minha vida há 2 anos. Em 2018, Alex Ferguson teve uma hemorragia cerebral, e diferentemente de alguns países, Luizinho, aqui o rico também é atendido pelo sistema público de saúde. Então, foi por essas mãos que o Alex Ferguson teve a vida salva e agora todo o Manchester United tenta retribuir como pode. E a mobilização em torno do NHS, né, do Sistema Único de Saúde, realmente tem sido algo comovente aí na Inglaterra. A gente percebe esse movimento também em outros países, mas especialmente na Inglaterra é algo que tem me chamado bastante atenção. Ô, Isa, bom, a gente teria nesse ano, todo mundo já sabe, a edição de 2020 da Eurocopa. A primeira edição pan-europeia seria, com muitos países, muitas sedes.
a sede final seria exatamente em Londres, na Inglaterra, o Final Four. A Eurocopa vai para o ano que vem. O formato vai ser mantido, os países serão mantidos, as sedes serão as mesmas, Isabela Pagliari? Então, a ideia da Eurocopa era comemorar 60 anos da Euro e fazer em 12 países, com 12 sedes diferentes. Hoje, o Daily Mail, que é um jornal britânico, trouxe a informação de que as federações da Itália e da Espanha colocam em dúvida essa participação no que vem. A Euro foi adiada em um ano, vai ser dia 11 de junho de 2021 a 11 de julho, mas por conta da pandemia do coronavírus, eles estão colocando em dúvida, será que até lá a gente vai conseguir conter a pandemia? Será que abrir assim, os países que foram mais afetados não é um risco? Então, o Daily Mail traz essa informação, ainda diz que um executivo da UEFA apontou que não tem ainda posicionamento nesse sentido, mas que esse cenário deve ser esclarecido até o final desse mês de abril. E ele fala também que, inicialmente, a UEFA estava comprometida a manter as 12 sedes, mas está começando a repensar nessa fórmula, que era uma fórmula inicialmente pensada pelo Platini, mas que o Alexander Seferin ele não é muito a favor, não. Então vamos ver, de repente até o final do mês a gente tem uma posição em relação a essas 12 sedes do ano que vem da Euro. Vai ser muito difícil, né? Nesse momento, essa ideia inicial, que eu particularmente achei muito legal, porque primeiro que você já teve um aumento de seleções na última Euro, né? E aí você aumenta as sedes, sei lá, eu acho que era uma coisa diferente. Ia ser a primeira vez, cara, que a gente ia ver uma competição desse tamanho sendo disputada em 12 sedes, com o Final Four disputado em Wembley, estádio mítico e tal. Enfim, mas em primeiro lugar, como falou o Infantino, e aí nesse caso eu acho que vale mesmo, você tem que fazer onde tem segurança para fazer, onde é mais confortável para todo mundo fazer a competição. Enfim, vamos ver. Olha, teve gente pedindo para a Isabela tocar violão e cantar. Não sei se é hoje que ela vai fazer isso, mas ela não até é o hoje. final. Tá bom, mas até o final dessa quarentena, alguma música a senhorita vai ter que cantar aqui no Qual é a Música do De Placa, entendeu? Solta os três primeiros acordes, a gente tem que descobrir a música. Mas teremos indicação de Fred Caldeira, de Isabela Pagliari, de Vitor Lopes e também, eu não combinei nada com ele, mas eu tenho certeza que essa figura ímpar do jornalismo /MPB vai dar uma palhinha pra gente no final do programa, que é o Vitor Lopes. Então, como ele está vivendo uma fase espetacular, eu vou passar a primeira indicação para Fred Caldeira. Vamos lá, Fred. Vamos lá, então. Ô, Luizinho, no outro dia, eu não sei se você já tinha falado isso, mas você abriu a possibilidade para Tati Mantovani de indicar álbuns. Perfeito. Então, eu tô aqui trajado, não dá para ver que o quadradinho está. Deu pra ver aqui trajado. Tô aqui trajado com a capa desse álbum, né? Minha banda favorita, chamada Pink Floyd, acho que todos conhecem. E o CD mais icônico, mais bonito, mais profundo, mais charmoso, chamado The Dark Side of the Moon. É só botar, meu amigo. Fechar os olhos. Pode fazer o que quiser durante isso. Não sei, né? Se quiser tomar um negocinho. Você vê como é que é? Esse Fred quinta-feira, ele tá aqui. É uma coisa de louco. Ai, o Fred é demais. Essa bigodeira de Lorde aqui. Você só vai voltar à tona. Voltar à tona no fim da última música. Fantástico. 45 minutos de álbum. Rapidinho também, tranquilo. Então tá aí, indicado Pink Floyd por Fred Caldeira. Até com a camisa ele tava hoje. Isabela Pagliari, a sua recomendação pra galera. Eu vou indicar uma série que já assisti faz muito tempo, mas que ela continua incrível, que é Prison Break. A primeira e a segunda temporada são animais, então eu indico essa série, Prison Break, para vocês. Ó, aqui a gente já tem alguns dias, a gente inaugurou a sessão de críticas /cornetadas às indicações. Eu quero saber o que foi essa mexida de cabeça, Vitor Lopes. O que você mexeu a cabeça negativamente? Agora fala na cara da Isa que eu quero ver. Eu vou falar bem a verdade, que é o seguinte. Eu não tinha pensado numa dica cultural. Tu nunca fez o programa agora? Não, então, mas eu não tinha... Vou falar, eu não tinha pensado. Aí o Fred começou a falar, eu comecei a pensar na cabeça. Aí eu falei, La Casa de Papel está em alta, certo? Já indiquei. O pessoal tá assistindo, bom pra caramba, mas já foi indicado. E eu pensei, uma que tem semelhança é Prison Break, eu adoro. Eu falei, vou falar. E aí ela foi lá e fez o quê?
Falou. E então aí eu tô ganhando tempo com isso, porque eu tô falando e tô tentando pensar em alguma coisa. Só que eu vou indicar a segunda temporada de Sunderland, Até a Morte. Mas se não assistir a primeira, peraí, rapidinho. Peraí. O senhor já não veio aqui até este programa indicar a primeira temporada desta bagaça? Sim. Bom. O senhor, tecnicamente, não tem o direito de recomendar a segunda temporada. Porque se você recomendou a série, eu suponho que você tenha recomendado a primeira, a terceira, a quarta. Mas você pode assistir uma sem assistir a outra. Esse é o ponto, Luizinho. Peraí, faz o seguinte. Pensa direitinho numa recomendação. Porque não vem com essa. O cara que meter segunda temporada de uma série que ele já indicou. Você tá de sacanagem. Daqui a pouco ele vai dividir os episódios. Pô, exatamente. Não, mas não precisa assistir uma para assistir a outra. Esse é o ponto. Irmão. Não? Eu posso começar na segunda temporada? Pode. Irmão, você foi vetado dessa. Você tem que buscar outra. Não vem com essa. Não tem subterfúgio aqui. Álbum não tem... Eu vou indicar. Eu, como sempre, tenho essa premissa, né? E essa possibilidade de repetir indicação, porque senão acaba. Eu indiquei hoje mais cedo e vou indicar agora de novo a série que está na Netflix chamada Manhunt Unabomber. Manhunt Unabomber. Alguém aqui já viu? Não. Então, é uma baita série. Manda aí. Como que escreve essa? Manhunt Unabomber. Qual é a história da série? E esta história real, tá? Entre os anos 70 e 90, se eu não estou enganado, um cara super inteligente, ele mandava bomba pelos correios, um matemático estudioso, porém fora da casinha, mandava bomba pelos correios nos Estados Unidos, e ele era um cara que fazia isso de forma sequencial, e essa história é de como eles perseguiram, como o FBI perseguiu esse cara que realmente existiu, o Ted Kaczynski. O cara mandava bomba pelo correio e é uma puta série. Tem tanto a série dramática, tá? Eu quero assistir atuada, agora. E tem também um documentário na Netflix que é de uma entrevista com o Ted Kaczynski, com o Unabomber, o cara que mandava bombas pelo correio. É uma baita série, Manhunt Unabomber. Tá indicado. Nossa, com essa empolgação eu vou começar agora, Luizinho. Pode acreditar, eu a garanto. E o Vitor Lopes, cara, a tua indicação e saca a viola, vai. Então, pensei aqui, enquanto você estava enrolando bastante, obrigado, viu, Luiz? Eu sou parceiro. Eu pensei que é um filme que eu gosto, muito antigo, eu não lembro nem o ano, é 2008, 2006, sei lá. Chamas da Vingança, com Denzel Washington e Dakota Fanning. Lupita Ramos. Esse filme é sensacional. Se passa no México, enfim, o Denzel Washington é um segurança, um guarda-costas, enfim, é bem legal, é muito bom esse filme. Pra quem gosta de ação com drama, é bom pra caramba. Vocês já viram esse filme, Fred? Acho que não. Tem que ver isso aí. Nunca viram Chamas da Vingança? Calma aí, minha memória é de peixe, cara. Tem aquele ator brasileiro que fez Malhação, era o Afrânio, lembra dele? Doutor Afrânio, verdade. Tem esse ponto excelente. Como é que é o doutor Afrânio? Deixa eu ver, assim, se eu acho. Um careca? Não, é um cabelinho meio vermelho, assim. Pera aí, doutor Afrânio. Nessa altura do campeonato, a produção já tá bolada com a gente. Vocês estão de sacanagem, querendo mostrar foto. Não quero saber. A gente vai mostrar aqui, a doutora Afrânio. Eu tô procurando o trailer. Aqui, ó. Esse malandro aqui, ó. Nossa, pera aí, ó. Vê se vocês conseguem enxergar aqui esse malandro, ó. Eita! Tô ligado. Outra notícia, mas tô ligado. Aqui, ó, isso aqui, ó. Lembrei. Tô ligado. Ele faz uma participação nesse filme. Pô, é um filmaço. E olha só, Denzel Washington é vida, Denzel Washington é um homaço, Denzel Washington é maravilhoso, Denzel Washington é... Você tá falando igual a Thelma? Não. Morri, velho. Olha... Hoje é dia de paguedão. Hoje. É pagodeira que você vai tocar hoje, meu chapa? É paguedão. Paguedão. Então toca aí, vai. Toca pra gente. Não, o pessoal já vai matar a gente. Pegou o cavaco? O que você vai cantar hoje? Vou de Seu Jorge. Vai. Ó. Tive razão. Posso falar, não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói. Em pensar que ela não vem, só dói.
Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar e mete partida. Vou dar sequência na minha vida. Mas de bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é. Eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Bom demais, hein? Olha, Obrigada. Você cantou melhor que o Babu ontem no Big Brother, que ele cantou essa música, ele se emocionou cantando essa música. Foi daí que veio a inspiração, ô Lopinho? Pode ser. Pode ser ótimo, né? Pode O cara, ser. o gênio, cara. O gênio é assim. O gênio tá andando e a inspiração vem, cara. E aí, do nada, você solta. Aí você pergunta, da onde que você tirou essa ideia genial? De onde que você tirou esse swing? Não sei. Da vida, da energia. O cara é gênio, pô. É isso. É isso, né? Ainda tem essa. Ainda pontua. Ainda tem essa marca. Falar isso, Luizinho. Aí, cara, demais. Depois dessa, só tenho a agradecer a Isabela Palhar em Paris, Vitor Lopes do ABC Paulista, Fred Caldeira em Manchester e a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que amanhã, às 10h da manhã, 10h30 da manhã, voltaremos com a nossa versão regular do De Placa e às 4 da tarde fecharemos a semana, a sexta-feira, com o nosso girão de placa também às 4 da tarde. Obrigado a todos! Beijo! Vamos aplaudir! E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.